Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Franquias em Foco. Um programa que fala de negócio, que fala de oportunidade de negócio, de empreendedorismo. Hoje nós vamos falar de um tema bastante especial, vamos falar de microfranquia. Nas últimas 2 semanas nós estamos com a série Microfranquias e a gente vai falar com uma pessoa bastante especial, com bastante experiência na área escolar, na área da educação. Trabalha com reforço escolar. Então é com prazer que eu recebo aqui no nosso programa hoje o Maurício Sampaio, ele que está à frente aí da Tutores. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Agradeço aí a você especialmente, a todo o teu público que está em casa nos assistindo. Legal. Muito bom, pessoal. Você aproveita, manda perguntas aqui embaixo da tela, www.clicktv.com.br, sem K no final, e também acessa o site do nosso programa, que é o www.franquiasemfoco.com.br. E a dica de leitura da semana é você acompanhar lá o Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. É um evento que acontece aí no Rio de Janeiro, em Resende, normalmente no finzinho do ano. Esse ano vai acontecer de 24 a 26 de outubro, né? E ele fala sobre gestão. Então é muito legal esse tema aqui, porque eu vou comentar um pouquinho sobre serviços, o que o estudo, tem um estudo de 2 especialistas aí, que foi no simpósio do ano passado, que é bem interessante a gente ver. Esses 2 especialistas é o Rodrigo Carlos Marques Pereira e a Priscila Aparecida Souza. Parabéns aí pelo trabalho. Eles apresentaram esse trabalho no Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Na verdade, o trabalho deles é a respeito de fatores de mortalidade nas pequenas e médias empresas do setor de serviços, né? Como nosso convidado hoje da área de serviço, e a gente vai falar um pouquinho da vantagem do franchise, então é interessante esse trabalho que eles fizeram. Eu vou comentar alguma coisa, mas esse material vai estar disponível lá no www.franquiasemfoco.com.br. Você pode baixar lá todo o trabalho deles, tem aqui acho que 30 páginas, um estudo bem interessante sobre o setor de serviço. Então eu só queria comentar algumas coisas interessantes. Eles fizeram uma pesquisa com o pessoal aí de serviço e a causa da mortalidade aí das empresas da área de serviços, né? Esse estudo foi feito aí de 2005 a 2008, né? É um estudo relativamente novo. Olha, pessoal, que interessante. 72% dessas empresas de serviço quebraram por inexperiência. Olha que interessante. E essa inexperiência eles classificaram em 4 grupos. Olha que interessante aqui, né? O Maurício, que coisa, que estudo legal esse, muito, né? Legal, muito bacana. E o pessoal comenta lá, olha, 72% inexperiência, inexperiência do empreendedor, falta de visão de negócio, falta de experiência profissional e experiência desequilibrada. Quer dizer, os componentes lá da empresa não têm complementaridade. Acho que não tem um ajuste, né, entre aquilo, o expertise, né, aquela experiência que a pessoa tem com o perfil da própria franquia, ou da microfranquia, no caso, hoje aqui que a gente está tratando. Perfeito. E aí eu estou comentando tudo isso, é bem legal você me ajudar, porque assim, para o pessoal entender a importância de uma franquia ou microfranquia, ter um modelo que funcione. Sim. Quer dizer, 72% das empresas de serviço quebraram por inexperiência. E daqui a pouquinho a gente vai ver que numa franquia a mortalidade cai tremendamente porque o franqueador passa esse know-how, né? Isso, acaba passando isso, quer dizer, 20% por fatores econômicos, problema de lucro insuficiente, juros elevados, perda de mercado consumidor restrito, quer dizer, 20% problema aí de números, 11% problema de vendas, 8% custos excessivos e 3% aí outras causas, como negligência e por aí vai. Então, é interessante aqui nesse estudo feito por esses 2 especialistas, que 72% das empresas de serviços quebraram por inexperiência. E um outro quadro que eu acho legal, nos Estados Unidos não é diferente não. Nos Estados Unidos, olha, 45% é inexperiência gerencial, 9% inexperiência no ramo, 18% inexperiência em gerenciamento. Então essa história de inexperiência está no topo dos motivos de fracasso de pequenas empresas, né? E aí ele comenta tem uma outra tabela aqui que eu achei interessante, tempo aí que as empresas ficam no mercado. No Brasil, 50% das empresas quebram até 2 anos, 60% quebra até 3 anos e praticamente 70% das empresas quebram até o 4º ano. Olha que coisa. Então tá aí, pessoal, é uma dica, o estudo aqui é grande,
você pode acessar, mais uma vez, parabéns ao Rodrigo Carlos Marques Pereira e a Priscila Aparecida Souza. Eles são os dois professores que fizeram esse trabalho aí bastante legal sobre a mortalidade das micro e pequenas empresas. Então é com esse mote que eu queria já começar batendo um papo com o meu entrevistado especial e perguntar, quer dizer, Maurício, falando em micro franquia, que você é especialista, está à frente da Tutores, a gente está vendo essa probabilidade de quebra grande de empresas, né, que não está ligada a um sistema como franchise, a micro franquia e tal. Eu queria que você comentasse um pouquinho da tranquilidade que dá, o que é você empreender tendo uma micro franquia, uma franquia, ou tentar sozinho aí investir a sorte. Legal, muito bom. Parabéns, né, para quem realizou essa extraordinária pesquisa. Eu acho que essa pesquisa nos dá alguns dados interessantes, né? Até antes de responder exatamente essa pergunta, eu acho que a gente tem que realmente descobrir assim, quais são as causas, né, que levam a uma empresa a quebrar. E essa questão da experiência é uma questão muito séria, né? Por exemplo, no caso das franquias de micro franquias, do qual eu tenho já alguma experiência, quebram realmente porque a pessoa às vezes não tem experiência naquele ramo de atividade que ela escolheu. Né? Então, por exemplo, por que eu escolhi ter uma micro franquia na área de educação? Porque eu há 32 anos faço parte do setor educacional, então para mim isso viabiliza, para mim isso é importante. E uma outra questão interessante, Zé, que é a questão de serviços, como você bem colocou, porque as de serviços elas quebram com maior facilidade. Justamente quando a gente fala de serviço, a gente está falando de algo intangível, intangível ao consumidor. Então, quer dizer, o consumidor só vai ter certeza daquilo que ele está comprando depois que ele faz a sua utilização desse serviço. E se esse serviço não for bem fomentado, né, se não for bem oferecido, se não for bem trabalhado, o que acontece? Esse consumidor ele não volta. Então, num prazo de 2 anos, que é um prazo que talvez aí seja um prazo de teste para algum cliente, se ele não for bem atendido nesse serviço, realmente a tua tendência é falir. E eu acho que um terceiro ponto é a questão de quando a pessoa entra para uma área de serviço, para uma micro franquia, como é no caso que eu estou citando, é importante ela ter em mente que ela vai passar a ser um administrador, um gestor, um líder. Ela vai tratar de assuntos de marketing, de logística, de atendimento ao público, quer dizer, ela vai ser uma espécie de faz-tudo administrativo, né? Então isso é muito importante, ela ter em mente isso. Eu vejo até no caso da própria Tutores, que boa parte ela é procurada por professores, orientadores educacionais, psicólogos, e geralmente essas pessoas questionam, será que eu posso também atuar como professor? Será que eu posso atuar como psicólogo? Eu costumo até brincar, apesar do pouco tempo que eu tenho na franquia na Tutores, mas eu costumo brincar, esquece, a partir de agora você é dono de um negócio, né? Você é o administrador, então você tem que zelar, você tem que ser o maestro desse novo negócio. Olha, muito boa a sua explicação, Maurício. Realmente você conseguiu colocar aí a coisa de uma maneira bastante interessante. E aproveitando o gancho que você falou uma coisa muito interessante, quer dizer, o micro franqueado, muitas vezes, e aí até falando um pouquinho desse segmento que você tem bastante experiência de reforço escolar, educação, quer dizer, qual é o franqueado que dá mais certo? É aquele que é um técnico, é um professor, ele tem habilidade de ensinar, ou é aquele que tem mais habilidade de empreendedor, de gestor? Essa micro franquia Tutores, ela é mais voltada para o técnico ou para quem tem uma visão de gestor e empreendedor? Olha, na verdade, o que seria ideal seria um mix entre as duas, né? Você ter um perfil empreendedor e ter também um perfil técnico, conhecer sobre coisas técnicas daquele setor do qual você se propôs a oferecer os seus serviços. Então, acho que o mix seria interessante. Nem 8 nem 80, como tudo na vida. Nem somente aquele empreendedor, que o empreendedor ao extremo, quando ele tem esse perfil do extremo, ele costuma ser um empreendedor muito vendedor, e aí na questão dos serviços, principalmente dos serviços educacionais, isso pode causar um certo constrangimento aos pais que estão indo procurar essa franquia, e também não tanto só técnico, porque ele deixa de fazer uma parte importante para que a micro franquia cresça constantemente, que é vender, né? Não existe crescimento sem a venda do serviço, né? Então é importante ter um pouquinho de cada. Agora, falando um pouquinho dessa parte de reforço escolar, eu estou me lembrando, quando eu fazia lá o 4º, 5º ano primário, Maurício, que o professor explicava as coisas e eu tinha vergonha de perguntar. Sim. Porque às vezes ele perguntava, ele explicava na segunda vez, eu não entendia. E aí os coleguinhas ali e tal, o pessoal já fica realmente, né, desconfortável a situação.
Você que está à frente de um projeto como esse, quer dizer, eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades do jovem, muitas vezes, de perguntar algumas dúvidas que tem na escola e até falar um pouquinho da Tutores, quer dizer, de que maneira ela complementa, de que maneira ela apoia, auxilia o sucesso educacional do aluno. Ótima pergunta. E hoje, 80% dos alunos que eu atendo, um dos motivos deles estarem com dificuldade de aprendizagem ou não acompanhando o ritmo de sala de aula, como a gente costuma dizer, é porque justamente não levanta a mão e não pergunta com vergonha dos amigos, né? E essa é uma cultura engraçada que vem, né, da gente poder não questionar, não perguntar. Isso até dentro da empresa, né? Na empresa, se a gente questiona, se a gente pergunta, a gente é taxado como quer crescer rápido, quer passar todo mundo. Na escola, se a gente levanta a mão para perguntar, a gente é o CDF, atrapalha a sala. E tem uma outra questão que é o número de alunos em sala de aula. Eu tenho visto, principalmente nas redes públicas, 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula, com somente um professor, até em período de alfabetização isso anda acontecendo. Então, é muito difícil ali para o aluno levantar a mão, e o professor, mais difícil ainda para o professor parar a aula para poder atender a essa solicitação, né? E muitos alunos têm vergonha também de, fora do horário, na hora do intervalo, ir procurar seus professores para tirar dúvida, com medo de que os colegas digam que ele é burro, que ele não tem capacidade e tudo mais. Então, esse é um problema muito sério. Muito interessante. Maurício, para a gente entender um pouquinho o dia a dia de um franqueado da Tutores, quer dizer, como é que é o dia a dia dele? Ele acorda cedo, ele tem uma série de livros, quer dizer, o executor, né? Aquele Sim. que é o operador. Sim. Ele vai até a casa do aluno, o aluno vai até ele, como é que funciona? Aí senta ali e aí ele pega e começa, ele tem uma sequência de matérias, ou ele trabalha de acordo com a necessidade do aluno. Então, as pessoas que estão nos assistindo, para ver se identifica com esse tipo de trabalho e acha interessante a oportunidade de negócio. Isso, como eu já coloquei para você, José, é a questão do maestro. Você é um maestro, então você acorda e aí você tem que reger uma orquestra. Dentro dessa orquestra você tem lá, se você tem a parte física da Tutores, ou seja, se você tem a instalação da unidade, você tem que ir para a sua unidade e ver o que você tem para despachar, ou seja, organizar os horários dos professores que vão fazer atendimento ou na tua unidade ou fora da unidade, a domicílio, que é uma possibilidade, o que, aliás, hoje quase que 80% dos serviços são feitos a domicílio, não há necessidade, até uma dica importante para quem está em busca de uma micro franquia, quase todas elas são home-based, não há necessidade de você ter uma unidade, né? Então você pode trabalhar de casa, o que exige um nível de organização ainda maior. Então você acorda, você tem que ter um sistema de administração de tempo muito interessante, muito inteligente, e que fazer disso um hábito, né? Todo dia você tem que ter uma rotina de trabalho, acordar, dar uma olhadinha quais os horários, se teve ligação, se não teve ligação, se você precisa ter um tempo ali separado para você fazer a tua prospecção, visitar clientes, distribuir folhetos. Então, acho que você tem que dividir seu dia em blocos, fazer uma organização de blocos durante esse dia e ser bem disciplinado com essa questão da tua agenda. A agenda nesse sistema de microfranquia, principalmente do qual você é quase que um faz-tudo, você tem que ter uma disciplina muito grande. Agora, se nós temos um professor ou alguém que diz assim, bom, eu gostei desse negócio, acho que é interessante, só que hoje eu sou executivo numa empresa. Eu sempre faço essa pergunta. Qual que é a diferença de ser executivo numa empresa e ser um microfranqueado? Né? Sim. Eu imagino que muda bastante, né? Não, muda bastante, né? Aliás, o que tem acontecido até muito com as mulheres, né? Hoje as mulheres trabalham para ajudar em casa, uma coisa normal dessa nova fase, desse novo mundo, né, que a gente está vivendo. E muitas mulheres estão desistindo desse mundo executivo para poder ficar mais próximo dos filhos. E essa questão, eu acho que das microfranquias veio muito a calhar com esse sistema, né? Existe sim a possibilidade de você ter uma microfranquia home-based, ou seja, em casa, e ao mesmo tempo você ter perto o seu filho, ter perto, um olhar para a educação do seu filho. Então, acho que o grande boom desse crescimento foi essa questão de poder estar ajudando essa nova família, estar ajudando essa nova mulher hoje em dia. Você sabe que você falando isso, mais uma vez eu me lembro lá da minha época aí de 4º, 5º ano, que eu tinha algumas dúvidas, raiz quadrada, aquelas coisas, e aí eu procurava minha mãe. E algumas coisas minha mãe sabia, outras não. E aí eu recorria ao meu pai.
E aí meu pai tinha que revisar a matéria para poder me ensinar. Era uma dureza, né? Sim. Muito corrida e tal. E aí, às vezes, tinha alguma dificuldade com o pai também, então eu recorria a um amigo. Sim. Só que esse amigo quase sempre indisponível, e às vezes era um cara chato, um cara nerd, então era uma dificuldade. Então, realmente, eu vejo esse trabalho como uma coisa muito, assim, interessante para atender essa demanda que existe, né? Então, quer dizer, o pai contratando o tutor, ele fica tranquilo, ele não tem que estudar nenhum livro, essa parte ele pode ter um profissional para ajudar ele, é isso ou não? Isso, eu vou te dar duas visões, uma enquanto educador e outra enquanto franqueado da Tutores. Enquanto educadores, eu sempre alertei aos pais que é o seguinte, vocês podem ajudar e devem ajudar aos estudos dos filhos, mas não devem estudar pelos filhos. Muito menos se envolver quando você chega no nível já de Fundamental 2, que vai de 5º ao 9º ano, ou ensino médio, onde a matemática é pesada, onde aparece a química e a física, é muito difícil para os pais tentarem ajudar, principalmente fazer para os filhos. E tem uma questão muito legal que eu aprendi agora com a Tutores, que na verdade a Tutores, né, ela não vende um serviço de reforço escolar. O que a gente vende é qualidade de vida familiar. Porque está mais que comprovado que pais que têm que tomar lição de casa depois de trabalhar, depois da mulher trabalhar, chegar em casa, eles perdem a qualidade de vida familiar. Ou seja, o momento que está com o filho, ele tem que corrigir lição de casa do filho, ensinar o filho, e nem sempre ele está disposto, e nem sempre o filho está disposto a escutar os pais. Então isso vira um verdadeiro inferno familiar. E quando chega no final de semana, que geralmente os alunos deixam para estudar no final de semana, para a prova da segunda-feira, isso se agrava. Então, acho que a Tutores, o papel da Tutores é trabalhar nesse nível de qualidade familiar. Bem interessante, Maurício. E diz uma coisa para nós, porque você falou aí química, física, realmente não é fácil, né? Não é fácil. E como é que o professor, o profissional da Tutores faz para manter o aluno motivado, para que ele realmente, poxa, só de pensar, tá vindo aí o professor, poxa vida, que coisa, como é que faz para realmente ele ficar tranquilo, para ele estar motivado, para ele conseguir caminhar bem com esse aluno? Porque o aluno precisa querer, não precisa? Precisa. O aluno precisa estar motivado. Eu acho que a Tutores, nesse sentido, ela é ímpar em termos de microfranquia ou franquia na área de reforço e de acompanhamento de estudos. A gente trabalha com conteúdos paralelos, com conteúdos transversais em todas as aulas, em todas as matérias. Os nossos professores, os nossos tutores são treinados pelos franqueados. Isso é muito importante, porque não é somente liga para um professor, a professora vem dar aula que hoje eu te consegui um aluno. Não, esses professores, antes deles serem designados para os alunos e para os nossos clientes, esses professores são treinados com as premissas da Tutores. E uma das premissas é realmente a questão da aula, da motivação da aula, como iniciar uma aula, como motivar o seu aluno para que ele realmente fique inserido dentro dessa aula e para que ele pegue o ritmo e o gosto pelo estudo, que é muito difícil, né? Muito legal. Eu estou com uma pergunta aqui de João Carlos, ele é de São Paulo, capital, e ele quer saber uma ideia de investimento para abrir uma franquia em casa, né? E como que ele faz para saber se a região que ele está comporta ainda o franqueado. Legal. O investimento das microfranquias, no geral, elas rodam em torno de 15 mil a 50 mil reais, depende da microfranquia. E o nome dele mesmo? É João Carlos. João Carlos, de 15 mil a 50 mil. E para você saber se sua região comporta o tipo de serviço, a própria franqueadora, ela te oferece um mapa com o número de habitantes que você tem, o potencial de compra, o potencial econômico da sua região. Então, se ela não te oferecer isso, é que ela não está preparada para te atender. Então, ela deve ter como princípio, a primeira coisa é ajudar você nesse levantamento e na instalação da sua microfranquia. Muito bom. Eu estou com uma outra pergunta da Renata Almeida, de Brasília, Distrito Federal. Ela pergunta o seguinte: foi comentado que o Maurício a respeito de folheto, alguma coisa de marketing de guerrilha. Ela disse que não sabe vender, mas ela gosta muito da área da educação e gostaria de ser uma franqueada. Se não saber vender é um impeditivo. Não, sem dúvida, Renato. Olha, se você não sabe vender, contrate alguém que sabe vender. Hoje nós temos empresas que fazem essa distribuição de material porta a porta. Hoje a gente tem pessoas que estão dispostas a vender, gostam de vender, que você pode contratar por hora para fazer a tua visita. Agora, uma coisa que eu ia deixar bem claro para você, Renata, sempre com a sua supervisão, sempre com o seu olho atento, porque, na verdade, é o olho do dono que engorda o gado.
Eu estou com uma outra pergunta do David de Santa Catarina. Ele disse que tem algumas empresas de reforço escolar no Brasil. Sim. Ele quer que você diga como que ele faz para escolher qual a mais adequada para ele ser um micro franqueado. Olha, Denis, a mais adequada seria até engraçado te falar, mas eu vou tentar ser imparcial. Eu acho que a mais adequada é aquela que está o maior tempo no mercado, que apresenta o maior número de franqueados e que apresenta os maiores resultados. Como você vê esses resultados? Entrando no site, olhando depoimentos de pais, olhando depoimentos de franqueados. E o mais legal, falar com franqueados. Eu, particularmente, eu liguei para alguns franqueados da Rede Tutores antes de comprar a franquia, de adquirir a franquia. Eu liguei para alguns franqueados e obtive respostas positivas. Foi isso que me ajudou nesse processo de decisão. Olha, eu estou com uma série de perguntas que está vindo aqui, eu vou te encaminhar depois dessas perguntas. A gente está chegando no finalzinho já da entrevista. A gente tem no segundo bloco o Eduardo que vai estar conosco. Tá legal. Maurício, eu sempre faço essa pergunta para os meus entrevistados. Olhando para aquela câmera 1, falando aí para mais de 10 mil pessoas ao vivo aqui na Clique TV Conteúdo UOL, eu queria que você respondesse. Por que adquirir uma franquia Tutores? Olha, eu acho assim, primeiro, pela assistência que a Tutores dá o tempo integral. Eu já tive outras redes de franquias, franquias consideradas grandes do mercado e que eu não tinha, talvez, um terço da assistência que eu tenho. Então, muito importante para a Tutores está sendo a questão da assistência que a própria franqueada dá, que a franqueadora dá. Outra questão é ela estar alinhada aos meus princípios, aos meus valores e aquilo que eu exerço como função já há 30 anos, que é a educação. Então, isso é um outro ponto. Um outro ponto é a flexibilidade que a microfranquia da Tutores, ela possibilita aos seus franqueados em termos de criação, de discussão de novos projetos, de novos produtos. Então, acho que isso só esses três assim fazem total diferença, é o grande diferencial da Tutores. Maurício, a gente está chegando no finalzinho da entrevista. Quero agradecer a sua entrevista, uma entrevista muito didática, né? Porque além de ser um profissional ímpar aí nessa parte, você realmente é um professor, né? Isso. Obrigado pela entrevista, muito didática, muito orientativa, e quero ter você aqui em outros programas para a gente aprofundar mais esse tema maravilhoso que é a educação. Com Obrigado. certeza. Paulo, quero agradecer você pelo convite e estou à disposição sempre que precisar ir para responder as perguntas, as dúvidas dentro do meu limite de conhecimento. Foi muito bom, acho que você falou de franchise, no comecinho você deu algumas dicas muito legais que amplia a cabeça da gente e o horizonte. Aprendi bastante. Muito obrigado. Obrigado. E pessoal, fica ligado que no segundo bloco a gente vai falar da franquia Doutor Faz Tudo. Eu vou estar conversando com o Eduardo Furuguem aqui. Fica ligado, Franquias e Volta em 1 minuto.